na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação até na cova pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por Deus na frente. nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Agora foi o microfone? Então vamos começar. Está começando o programa Deus na Frente. Programa feito pela Juventude, a Superintendência da Juventude, da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus Ministério Restauração. Nós temos como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, o pastor Paulo Roberto dos Santos. E o superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio. Nosso endereço da sede internacional fica na Avenida Farrapos 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bem pertinho da rodoviária. E eu trouxe hoje, neste programa, 2 convidados. Convidei e eles aceitaram o convite para falar de um tema bem difícil, mas por demais interessante. Está aqui do meu lado direito, o meu querido irmão Jober. A paz do Senhor, irmão Jober. Paz do Senhor, irmão Vinícius, e a paz do Senhor a todos os amados videologados que estão nos acompanhando nessa noite. Irmão Jober, o senhor exerce qual a função na juventude da sede internacional? No momento estamos na Secretaria de Finanças, irmão Vinícius. Muito bem. Do meu lado esquerdo está um jovem também, muito amado do nosso coração, nosso querido irmão Josias, que também é diácono da igreja. Paz do Senhor, irmão Josias. A paz do Senhor, presbítero Vinícius. Também quero estar cumprimentando nosso irmão Jober e a todos os videologados que estão presentes conosco nessa noite. Muito bem. Qual é a função que o senhor exerce na juventude da sede internacional? Atualmente, irmão Vinícius, estamos na Secretaria do Planejamento. Muito bem. Para quem não sabe, a sede internacional é constituída de pilares, secretarias e assessorias. Então são vários e vários jovens trabalhando em várias equipes, tudo em prol ao reino de Deus. Glórias a Deus. Bom, o tema de hoje, nós temos a thumb aí. Eu gostaria que a irmã Valquíria, se pudesse, já está aí a thumb, irmã Valquíria, para nós colocarmos e você ver então qual é o tema do programa de hoje, na segunda-feira, em que nós estamos fazendo uma bateria de estudos sobre inteligência emocional, a administração das emoções. E o tema de hoje é o que está agora, ou agora, então está aí. Programa da Superintendência da Juventude. Veja aí o tema, inteligência emocional, inveja e ciúmes. Ali um jovem, né, mostrando o celular ali e tal, e o outro já brabo, triste e sei lá o que, emburrado, e a inveja e os ciúmes ali devorando ele. Um bicho feio ali, né? Todo no pescoço, no corpo todo devorando ele, porque ele está triste com a alegria do outro. Que coisa. Envolvido, cara, por esses sentimentos carnais, né? Meu Deus.
Os irmãos que me conhecem sabem que eu não prego o evangelho do super-herói, mas o evangelho de homens falhos, cheios de deficiência, que lutam para viver o evangelho de Jesus. Então nós todos estamos sujeitos a ter tais sentimentos. A diferença é o que nós fazemos com ele, né? Ou despertar em nós tais emoções, como inveja, ciúmes, e o que nós fazemos com ele, nós sabemos que temos que lançar aos pés de Jesus, pedir ajuda a ele, para ele nos dar graça e vencermos e não vivermos com essas emoções que se sedimentando viram um sentimento em nosso coração e que só nos causam prejuízos. Jesus nos ajuda a enxergar diferente. Então hoje nós vamos falar de inveja e nós vamos falar de ciúmes e nós vamos dar o antídoto para tudo isso. A irmã Valquíria me olhou um pouco estranha, eu acho que eu falei alto demais, me perdoem aí nas suas casas. Vamos lá então. Muito bem, o primeiro tema que a gente quer falar é sobre a inveja. Sobre a inveja. Eu vou aqui apenas elucidar para os irmãos, lembrando que a gente busca sempre trazer coisas que os irmãos não estão acostumados a ouvir a respeito desses assuntos. E eu gostaria de trazer aqui primeiro a definição de inveja. Inveja é uma palavra que ela tem a sua passagem pelo francês, mas ela vem lá do latim, que é invidere, ou seja, colocar. In, na verdade, significa em, e videre significa olhar. A pessoa que fica olhando, fixada nas coisas dos outros, fica olhando, é o legítimo mal olhado, ou como alguns falam, um olho gordo, que fica olhando, querendo, fica fixado nas coisas dos outros. Essa é, de fato, a etimologia, a origem da palavra inveja. Então a palavra inveja é isso, é ficar olhando para as coisas dos outros, a etimologia, mas ela traz consigo um significado, um contexto, que não é só etimológico, mas sim um contexto de significado dessa palavra. E essa palavra, inveja, como nós botamos aí no tema, inveja não é sinônimo de ciúmes, apesar de ter alguma confusão às vezes sobre isso. Inveja é diferente de ciúmes. A inveja, ela tem só coisas negativas, né? É uma coisa que é só negativa. A pessoa, ela olha o que as outras pessoas têm. E o ciúme tem coisas positivas, então? Nós vamos ver no decorrer do programa. Fica a pergunta já. Nós vamos ver no decorrer do programa que o ciúmes pode ser até positivo. Olha aí. Mas depende muito do contexto em que ele está. Né? Nós apresentamos aqui o programa sobre a ira e sobre o ódio e nós vimos que o ódio pode ser positivo. Quando eu odeio o pecado, quando eu odeio a boca mentirosa, quando eu odeio o suborno, quando eu odeio as coisas que Deus odeia. A ira também pode ser positiva, a ira na indignação, quando eu me indigno com a injustiça. Né? Então, nós vamos ver também que o ciúmes tem o seu lado positivo, agora a inveja não. Inveja é só desgraça. Que coisa, irmão Jogo. Inveja é só desgraça. E eu queria já de antemão, já convidar vocês a falar. Eu vou trazer aqui um assunto, a discussão, e eu gostaria que vocês já falassem sobre esse assunto. O que eu queria falar aqui é o seguinte: a pessoa que é invejosa, né, ela faz da inveja um alvo para preencher os seus fracassos. Ou seja, a pessoa que se sente fracassada, que se sente sem condições de conseguir algo, ou não consegue conseguir algo, quando ela vê outros conseguindo, ela começa a ter um sentimento de inveja, porque como ela não conseguiu, ela não quer que outras pessoas também consigam. Né? O que você tem a falar sobre isso? Quer iniciar, irmão José? Não, vai fundo. É como se fosse um... Eu convidei vocês porque eu quero ouvir vocês. É como se fosse um vazio a ser preenchido, né? Exatamente. Porque a pessoa que ela é invejosa, ela não consegue se alegrar na alegria do seu irmão. A inveja, ela não se contenta em que o outro não tenha. Na verdade, a inveja, ela não se contenta, né, em que o outro não tenha. Não seja e não aparenta alguma coisa. Então não adianta só o outro não ter. O invejoso, ele não quer que ele seja, que ele não tenha ou que ele não aparenta alguma coisa.
Então, muitas das vezes a inveja não só está ligada a bens materiais, né? Mas pode ser muitas vezes até mesmo um cargo ministerial dentro da igreja. Não somente ligado a bens materiais, né? A gente costuma separar a inveja de ciúmes, porque no ciúmes a pessoa quer estar no lugar da outra pessoa. Ou ter o que a pessoa Ou ter o que a pessoa tem. Né? E às vezes não é nem só ter o que ela tem, mas no sentido de ter uma coisa igual dela, mas é ter exatamente o que ela tem, ela quer para ela. Né? Ela não aceita que a outra tem, ela quer para ela. Né? São ciúmes. Querer a coisa que a pessoa tem ou estar no lugar que a pessoa está. Mas a inveja não. A inveja simplesmente a pessoa não quer ver o outro bem. O ciúmes ele chega a ser uma cobiça, né? Uma cobiça. Uma cobiça. Inclusive está nos 10 mandamentos Exatamente. de Deus, que ele diz, não cobiçarás nada que é do próximo. Nada. Nem a casa, nem a esposa, nem os bens. Nada. Não pode ter ciúmes, né? Também o Querer- ciúmes está muito ligado à exclusividade, né? Onde a pessoa quer somente aquilo para ela, né? E não abre mão daquilo, né? Muito bem. Ainda falando sobre a inveja, né, veja que a pessoa, então, nós estamos falando exatamente sobre isso. A pessoa que não tem sucesso, que não consegue alcançar algo, e nós vamos ver, né, mais para frente o antídoto para isso. Deus tem na sua palavra exemplos e antídoto para isso. A pessoa ela não consegue alcançar alguma coisa, ela não consegue ser feliz com o que ela tem, ela não consegue entender de fato algumas coisas na sua vida. E quando ela vê alguém prosperando, ou vê alguém abençoado, ou vê alguém feliz, ela não aceita aquilo. Né? Como a gente falou aqui, é diferente de ciúmes, que é se colocar no seu lugar. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada traz o primeiro momento onde a inveja veio à tona. Foi entre a humanidade, né, pelo menos, foi o momento em que Caim teve inveja de Abel. E a Bíblia deixa claro que Caim não teve ciúmes de Abel, porque Deus falou para ele. Ele falou para Caim, olha Caim, se você proceder igual o seu irmão, você também será aceito. Mas ele não queria ser igual ao irmão dele, ele só queria... Diz assim, ó, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Da mesma forma que foi pro irmão dele. E aí? Ele não aceitou essa Porque eu acho que a proposta. pessoa que está com esse sentimento, com essa obra da carne, né, que é a inveja, ela fica tão cegada para ter atitudes positivas que ela passa a querer impedir que a outra pessoa prossiga e tenha sucesso, que era no caso aqui de Abel e Caim, né? Caim, ele não estava preocupado se ele ia ser aceito ou não. Caim não queria que Abel fosse aceito. Porque quando Deus falou para ele, ó, se fizeres bem, né? Se fores bem, não é certo que vai ser aceito? Por que ele não se preocupou em fazer bem? Porque aquele sentimento cegou ele. Ele não conseguiu nem raciocinar mais direito. É por isso que em Eclesiastes, Salomão, juntamente com mais outras 2 obras da carne, compara a inveja, que é o amor e o ódio. Porque quando nós somos tomados por esse sentimento do amor e do ódio e também da inveja, as pessoas podem fazer loucuras ao ponto de elas não pensarem no que elas estão fazendo, porque elas estão totalmente tomadas por esse sentimento. Mas aqui nos chama a atenção, então, observando o caso de Caim e Abel, é que o invejoso tem no seu coração o homicídio estabelecido. Ou seja, ele quer destruir aquela pessoa que tem o que parar ele com não aquela tem. obra na vida da pessoa. Quer parar com aquela obra na vida da pessoa. Olha a malignidade desse sentimento. O primeiro homicídio da Bíblia se deu pela inveja que Caim teve sobre Abel. E a pessoa que é invejosa, ela quer destruir aquela outra pessoa. Quer parar a obra, como o irmão Josias diz, parar a obra. Isso é um aspecto
da inveja é muito importante. A pessoa que sofre de inveja, ela tem um coração homicida, um coração destruidor. A Bíblia diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Era o que estava no coração de Caim. Ou seja, ele tinha uma influência maligna muito grande. A pessoa que vive na inveja, ela tem uma porta aberta para o diabo entrar na sua vida. Jesus disse que o diabo ele era homicida desde o princípio. Então, é interessante isso. A pessoa invejosa tem um sentimento de homicídio dentro dela. A segunda questão que eu acho interessante aqui de Caim é o seguinte: o invejoso pode transformar a inveja a sua razão de viver. Com certeza. De maneira alguma consegue ser próspero, né? Porque daí vai viver em prol daquilo dali. Ele Em prol de vive, invejar ele a prosperidade chega a dos outros. montar a vida dele em função de um sentimento maligno, que é a inveja. Altera totalmente o seu propósito de vida, né? Imagina, Deus tem uma coisa e Na ele... verdade, a pessoa que é invejosa, em primeiro lugar, ela não tem um propósito Não de tem vida, né? Ela busca encontrar um propósito de vida naquilo que outras pessoas estão fazendo. Então, como ela não tem ela procura ver, poxa, na vida do Jober tem tanta coisa dando certo, né? Tem tanta coisa boa acontecendo. Mas já que na minha não é assim, eu não quero que o irmão Jober vá bem. Eu quero que aquilo que aconteça com o irmão Jober, eu quero que passe a acontecer comigo. Passa a desejar isso de forma maligna. A gente nunca vai ver também um invejoso, por exemplo, invejar algo que dá de errado na vida do irmão Josias. Vai ser sempre algo... E sabe o que acontece, irmão Jober e irmão Vinícius, com as pessoas que são invejosas? Acontece justamente aquilo que Jesus ilustrou na parábola dos talentos, né? Veja bem, um senhor distribuindo quantidades diferentes de talento para pessoas diferentes. Mas para o Senhor, o que importava não era o valor, mas era a fidelidade que cada servo ia ter com o valor que recebeu. E ali estava sendo testado, né? O que realmente estava no coração de cada servo. Ia se O que revelar. estava no coração de cada um deles, né? Então veja bem, o que recebera um talento, né? Não sei se quem sabe ele olhou, mas o outro tem 5. Né? Para ele vai ser mais fácil do que para mim. Então eu não vou fazer nada, porque ele já vai fazer. E para ele está sendo mais fácil. Então, como para mim vai ser difícil, eu vou ficar num lugar aqui parado. E é isso que acontece na vida das pessoas que sentem inveja do seu irmão. Elas ficam completamente paralisadas. Eu não conheço o irmão Vinícius, e eu quero que o irmão Jober me corrija aqui, se ele conhece algum invejoso que é próspero. Conhece, irmão Jober? Desconheço. Dá uma pensadinha, quem sabe tu não pensou. E aqui nós estamos falando Não tem como, naquele sentido real da palavra prosperidade, né? Sentido real. Que é ter uma família Perfeito, abençoada, que ter uma vida em paz. Muitas pessoas Não só está confundem ligado, a prosperidade não só está ligada a Exatamente. bens materiais, é bem Exatamente. mais do que isso. É, a O bem prosperidade. material sempre vai ser, irmão Jober, uma consequência. Uma consequência. Um resultado, né? Então a pessoa que ela sente inveja uma da outra, ela fica completamente estagnada. Até o projeto de Deus para na vida dessa pessoa. Porque até na vida do invejoso, Deus depositou um talento. Deus depositou um propósito. E ela abre mão daquele propósito por causa do propósito que outra pessoa recebeu e que ela acha que deveria ser para ela. E que foi dado segundo a sua capacidade. E nós já vamos chegar nessa questão. Olha aí. O antídoto para tudo isso aí. Nós entender isso que Jesus está fazendo na distribuição dos talentos. Mas realmente, então, a pessoa que é invejosa, realmente, ela não tem prosperidade. E aqui, nesse sentido bem amplo de prosperidade, né, que é, para nós, a maior prosperidade que existe é estar no caminho ou no propósito de Deus, né? O apóstolo Paulo diz, por exemplo, assim, ó, eu tive momentos de nudez, não tinha o que me vestir, eu tive momentos em que passei fome, né? Mas ele não deixou de estar no propósito de Deus, ou seja, ele não deixou de prosperar com Deus.
né? Ter uma vida com Deus. E foi momentos, ele não viveu a vida inteira naquela situação. Deus, ele deu escape para ele, porque ele estava no caminho de Deus. E quem sabe, irmão Vinícius, por que a gente está falando hoje disso, né? Por que a gente está falando de pessoas ciumentas, de pessoas invejosas? Quem sabe a gente está falando isso só para você olhar para o seu irmão e acusar ele? Para apontar o erro do outro? Ou quem sabe, irmão Vinícius, nós estamos tentando trazer exemplos para que você possa ver, identificar e fazer o quê? E observar. Não, pera lá, calma aí. Tem alguma coisa errada com ele. Né? Vai por outro caminho. Né? Já bota em oração. Já tenta ter uma outra abordagem. Para que tu possa identificar. Porque, irmão Vinícius, a inveja, ela é uma coisa muito séria. Até se a gente pegar no livro de Provérbios ali, depois a gente pode até procurar aqui trazer, mas tem um versículo que ali diz: quem parará diante da inveja? Então a inveja é uma coisa muito, assim, forte, muito demoníaca, e que não pode existir no nosso meio. Ela é destruidora, né? Ela é destruidora. Ela é terrivelmente destruidora. Bom, vamos avançar então no entendimento da inveja. Nós já estamos aqui explanando coisas profundas a respeito da inveja. A inveja, nós já falamos aqui então que a pessoa não prospera, uma pessoa invejosa. Aquilo pode ser a razão da vida dela. É destruidor este sentimento negativo. É um sentimento negativo. Envolve muito o ressentimento. Pessoas ressentidas, né, que guardam mágoas, tristezas, coisas ruins na sua vida, que são frustradas. Tem muito a ver. Muitas pessoas invejosas têm isso no seu coração. Esse ressentimento, não perdoam, não aceitam as coisas. E na maioria das vezes sempre invejam aquilo que elas gostariam de ter, mas infelizmente não tiveram a capacidade de desenvolver aquele talento que Deus deu na mão dela, como o irmão Josias falou. Aí não quer que o outro tenha também. E não quer que o outro tenha também. Então nós vemos que a inveja é um sentimento muito voltado no seu eu, a pessoa. Como é que, irmão Vinícius, uma pessoa, ela nasce invejosa? Eu acho que a pessoa nasce meio que neutra, né? Ela Nasce neutra. é um bebezinho Então, ali. Uma terra, ela recebe qualquer tipo de semente. E vai depender do que a gente vai plantar no nosso coração, que é a terra. O que você vem plantando? Se a pessoa plantar coisas certas, ela mesmo que venha essa emoção, ela vai conseguir, vai deixar criar raiz no coração. Sabe como que você planta inveja na sua vida, irmão Vinícius? Sabe como, irmão João? Como, irmão João? Não seguindo a palavra. Qual o sentimento mais terrível que a inveja causa? O sentimento de reter. É pra mim, é meu. Só pra mim. É uma coisa egoísta. É só pra mim. É só pra mim. E o que a palavra vem dando de antídoto já? E que se a gente aplicasse isso de forma muito prática, essa atitude, essa emoção, esse sentimento, não se chegaria até o nosso coração. Dai e vos será dado. Mas é difícil dar, porque a gente está apegado. E é uma carga. Normalmente a pessoa que não dá é um traço de uma personalidade de uma pessoa que não é próspera. Porque para te ser próspero, tu tem que dar. Então, um dos segredos para que nós não venhamos sentir inveja, irmão João? Para que eu não venha sentir inveja. Já vai revelar o antídoto, então, né? Para que eu não Para que eu não venha sentir inveja do irmão Vinícius, eu tenho que fazer o quê, irmão? Eu tenho que exercer o quê? A prática do doar-se, do servir. Dai e vos será dado. Mas tem gente que não gosta de dar, irmão Vinícius. Tem gente que só gosta de receber. Aí vai acumulando o sentimento de inveja.
Muito interessante. Eu vou trazer um ponto agora da inveja, muito interessante. Olha. Mas é um ponto profundo demais. Muito interessante mesmo. Mas antes eu quero ver quem está conosco aqui na programação. Né? Eu queria até que o nosso querido irmão João me ajudasse aí. São vários nomes. A irmã Thalita Isabel, nossa irmã amada lá da Bahia, né, está conosco. Paz, Oração, União. Deus na frente, ela está anunciando aqui. Marcos Leonardo, Paz, Oração, União. Paola Cruz conosco, Paz del Senhor, em espanhol. Tem presbítero José Dani na escuta. Ah, tem. Ana Cristina conosco. Presbítero Bruno Beltrame, Meu Deus. nosso líder. Deus abençoe Gabriel nosso e líder. Vinícius Nunes, o nosso líder, então, da sede internacional, presbítero Bruno Beltrame, e o nosso líder da sede internacional, agora não da juventude, como presbítero Bruno Beltrame, mas dos cavalheiros, nosso querido amado José Dani. Vários líderes aí conosco. Irmã Ana Eduarda Lazari, conhece? Opa! Não, Vinícius? Se eu conheço ela, fazem alguns anos. E ainda não conheço tudo. Estou aí. aprendendo. Ai, aleluia. Muito bem, Jean Felipe conosco, Deus na frente. João Ribeiro, quem mais aí? Paulo Jair, meu amado Paulo Jair conosco aqui, glória a Deus. Quem mais está conosco? Franciele Bittencourt, ali da Zenha, a secretária da Zenha, está conosco aqui. Moisés de Lima, quem mais aí, irmão Jober? Também está juntamente conosco jovem Júnior Elias, da cidade de Chapecó, Santa Catarina. Da Ariana Taborda, Paz, Oração e União. Natan Locke, Paz, Oração e União, Florianópolis. Silas Pascoal, conhece? Pascoal Silas, na verdade, né? Conhece, irmão Vinícius? Conheço. Pascal Pascal Silas. Silas. Pascal Silas Tui é o líder do Departamento de Apoio ao Estrangeiro. Está conosco aqui. Meu Deus, irmão, são tantos irmãos amados conosco. Quem é esse irmão aqui? O clamor que liberta. Quem? Eu quero saber quem é. Colocou aqui o clamor que liberta, botou paz. Fala aí o seu nome. Nós queremos saber o seu nome. Mesmo sentimento do irmão do filho pródigo. Olha aí. Pois é. Será que é inveja? Sim, vamos discutir então, mais pra frente. O sentimento do irmão do filho Max pródigo. de Lajeado. Maximiliano Donato. Está Deus conosco? abençoe. Está juntamente conosco. Glória também. a Deus. Dayana Taborda está conosco também. Natan Ló está conosco aqui. Área Grande, Florianópolis. Glória a Deus. São muitos irmãos. Gilmar de Oliveira. Eliel. Débora Barbosa está conosco. Machian, lá de Lajeado. Se é o Machian de Lajeado, coloca aí. Se é o Machian de Lajeado. É o Machian de Lajeado. Machian Donato de Lajeado. Jovem Machian. Meu Deus. Eu gosto muito do irmão Machian. Uma bênção de Deus. Israel Duarte. São vários irmãos aqui. Maurício Nunes. Opa. De Caxias do Sul. O Maurício é o nosso Maurício? O nosso Maurício? Eu acredito que seja. Oh, glória a Deus. Congregamos muito Glória a aqui na Deus. sede. Muito bem. Shekinah Donato também, lá de Lajeado. Está aqui a família. Tem família aqui de Lajeado conosco. Bárbara dos Santos, Sofia Martins, Maximiliano. Ô, irmão Maximiliano. Está aqui o patriarca. Aqui, lá de Lajeado. Maximiliano, que é o encarregado lá da área. Glória a Deus. Aqui, irmão amado, querido. Os irmãos lá são... Meu Deus, são umas bênçãos de Deus. Nós amamos muitos irmãos. Silas Porto conosco, Marla. Leandro de Almeida, Chagas, Maurício aqui já foi falado, Isaac Santos. Meu Deus. Rafael. Glória a Deus aqui, irmão Machia falando, Eliel. Priscila, vários irmãos conosco aí. Faça a sua pergunta, faça a sua colocação, faça a sua observação. João Ribeiro já tem uma aqui, ó. O invejoso seria um narcisista mal resolvido. Interessante isso, hein? O narcisista é um narcisista mal resolvido. Vocês conhecem a história do Narciso, da mitologia? Ele se achava tão bonito que era proibido colocar espelho na casa dele. Aí um dia, porque ele era tão bonito que ele ia ficar, hipnotizado olhando para o espelho. Aí um dia ele estava num rio, numa lagoa, e viu a imagem dele na água. Aí ele se atirou dentro da água e morreu afogado. A autoestima dele é Então, tão... se fosse só narcisista já era ruim. Agora imagina o narcisista mal resolvido. É um invejoso.
Né? Ele não aceita a beleza dos outros, ele não aceita as bênçãos dos outros, ele não aceita a prosperidade dos outros. Eu creio que sim, um narcisista mal resolvido também pode ser considerado um invejoso, porque o narcisista acha que tudo o dele é melhor, o dele é bom, e quando ele vê alguém melhor que ele não aceita. Ele é um narcisista, ele não aceita alguém fazer algo melhor, ele não aceita alguém fazer algo com mais qualidade. Ele é um narcisista mesmo, mal resolvido. Muito boa observação. Agora eu vou para um ponto interessante da inveja. Ponto interessante da inveja. Mas antes eu queria orar. Esse assunto está muito forte. Está muito forte aí. Eu quero que Deus esteja conosco aqui, nos ajudando, e já orar por todos os irmãos, e já orar pelos nossos queridos irmãos que estão enfermos. Lembrando que crente também fica doente. Jesus disse: estive enfermo e vieste me ver, me visitar. Aí perguntaram: mas quando o senhor esteve enfermo? Ele disse: quando fosse visitar um pequenino, visitaste a mim. Né? Fizeram para um pequenino, fazes para mim também. Ou seja, os pequeninos também adoecem, e nós queremos orar por eles nesse momento, para que Deus venha abençoar o programa e abençoar o nosso irmão. Senhor Jesus Cristo, nós estamos nesse momento, Senhor, na tua presença, Deus, para falar um assunto que eu julgo, Senhor, e a tua palavra julga antes de mim, evidentemente, cepo de mais importante, Senhor, que é a inveja e que é os ciúmes. Nós estamos aprendendo o quão ruim é esse sentimento e o quão terrível é, quão destruidor ele é. E eu peço a tua graça, Senhor, para que venhamos a continuar apresentando esse tema no programa, venhamos a estar despertos, Senhor, ou nos despertar, Senhor, mediante a isso. Não só nós aqui, Senhor, que precisamos muito mais dos nossos irmãos nas suas casas, e que, Deus, o teu nome seja glorificado no final desta apresentação. Colocamos na tua presença os nossos irmãos videologados conosco, os nossos irmãos enfermos, Senhor, na UTI, nos hospitais, precisando de ajuda, Senhor. Deus, olha com teu coração, Senhor, para todos eles, Senhor. Ajuda-os, Senhor, levantando-os com a tua potente mão, Senhor, fazendo o teu milagre. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, vou lançar a bomba aqui, uma bomba atômica. Meus irmãos, o homem tem uma habilidade de disfarçar. Ele se disfarça. Ele disfarça muitas vezes os sentimentos que estão as emoções que estão nele. Nós falamos sobre inteligência emocional e tem, basicamente, alguns estudiosos dizem que tem dois tipos. As emoções simples e as emoções complexas. A simples é fácil de ver. A pessoa está braba, enruga a testa. Perspectiva, fácil de perceber. É fácil de ver. Eu não entendi o que o irmão falou. É fácil de perceber. É fácil de perceber. A gente olha e já diz. Mas existem emoções complexas, que a gente não consegue ver tão fácil. E uma das armas que pode estar no coração de um invejoso, e que muitas vezes está, é que por ele invejar, porque a inveja, a gente está estudando aqui, que é um sentimento destrutivo. Né? A pessoa, por invejar alguém, ela pode propor uma luta, ela pode propor um ideal, ela pode propor formas de combater aquela pessoa, e como ela disfarça bem aquela forma ou aquela causa que ela levanta de luta, pode ser uma causa cheia de inveja, mas travestida de um sentimento bom. Eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, a pessoa ela não estudou a vida inteira e ela vê alguém que tem bastante conhecimento, que estudou. Aí então ela começa a promover entre grupos e levantar uma causa para lutar, dizendo que a inteligência ou conhecimento é do diabo. É uma coisa que não... que a pessoa inteligente não tem o Espírito Santo, ela é racional demais e não tem o Espírito Santo. E começa a promover essa luta que ela pode ser travestida de parecer que ela está com sentimento de verdade, mas é porque ela está cheia de inveja no seu coração. Ou, por exemplo, ela vê pessoas prosperando
né, como a gente falou aqui, financeiramente, por exemplo, uma área prosperando financeiramente, e ela diz, não, os ricos são do inferno, os ricos não vão para o céu. Ela não leu que José de Arimateia era um discípulo de Jesus e deu, né, o sepulcro dele para Jesus, era um homem rico. Não, ela não lê essas coisas, ela diz assim, ó, os ricos não vão para o céu. Ela começa a lutar por uma causa, que parece ser uma causa legítima, mas é toda uma luta para satisfazer o sentimento de inveja que ela tem por aquelas pessoas que prosperam. Um outro exemplo, uma pessoa vê famílias abençoadas e a família dela é uma tragédia. E aí ela começa a pregar, por exemplo, assim, ó, Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, irmãos por amor a dele não é digno dele. Tem gente que só se preocupa com a família e que não vai para o céu. E começa a lutar uma luta, a botar uma causa para parecer que é legítima, mas só para preencher aquele vazio, ressentimento, aquele sentimento de fracasso da sua realidade. Só que agora ela faz aquilo ali travestido de uma luta legítima que não é o sentimento de inveja que está movendo. Forte essa observação lá. Profundo. Terrivelmente forte. É tão forte que vocês até ficaram calados. Que coisa, meus irmãos. A inveja, ela é de fato destruidora e ela não é tão claramente perceptível, né? Eu acabei de falar aqui, né? Nós temos na história... E ainda quando não é claramente perceptível, ainda se usa da palavra para, muitas das vezes, se manifestar, né? Pode-se usar da própria palavra para tentar versículos isolados para então daquilo dali fazer uma doutrina de uma inveja interna que ela sente, para através da palavra querer externar aquela inveja. Por exemplo, a Bíblia diz, vamos dar um exemplo aqui muito claro, a Bíblia diz assim, ó, eu creio, não só eu, né, o nosso pastor presidente já externou esse sentimento, que no final dos tempos haverá a igreja mais santa na terra, num povo, numa terra mais pecaminosa. Então, quando estiver exacerbado cada vez mais o pecado, Deus vai levantar uma igreja cada vez mais santa, né? E é o que está em Apocalipse, né? O santo se santifique mais e o imundo se imundicie mais. Então os imundos vão se imundiciar mais e os santos vão buscar cada vez mais ter a presença de Deus. Aí as pessoas veem uma pessoa em santificação, buscando a Deus no seu procedimento, cheio de amor de Deus. Começa a falar que é fanatismo. Começa a levantar uma causa para não é costume, não é bem assim. Deus só quer o teu coração. O coração é de Jesus e o pulmão da Souza Cruz. e vai falar. Então, em vez de deixar... Eu, por exemplo, penso assim, vários irmãos pensam assim, se o irmão tá buscando a Deus, deixa ele buscar, irmão. Oh, glória a Deus por isso. Se ele está lutando, se ele vive dentro da igreja, se ele vive em jejum, se ele vive em retiro, ele ama a Deus, deixa ele, né? Muito bem. Textos fora de contextos que geram pretexto para heresia aqui. Thalita Isabel. Vai colocando aí a sua participação. Participe conosco nessa programação. Tem aqui algumas pessoas participando. Me mandaram aqui no WhatsApp. Vamos ver aqui. Aqui a irmã Franciele está fazendo uma pergunta. A irmã Franciele mandou uma pergunta sobre medicina, é uma outra coisa. Já eu respondo, irmã Franciele. Foi a irmã Franciele que... Já eu respondo. Quando acabar o programinha aqui, eu já leio com atenção. Muito bem. Vamos continuar o nosso assunto, então? Glória. Muito bem, eu queria ver a irmã Valquíria, se puder preparar, né, daqui a pouquinho um louvor para nós aí, e nós vamos entrar no assunto dos ciúmes daqui a pouco. Só queremos então, de certa forma, não que a gente tenha condições de esgotar o assunto, mas de mostrar definitivamente que a inveja é terrível. É um sentimento destruidor. No primórdio, a inveja no coração de Caim matou o Abel, então a inveja tem sentimento homicida. E, pasme, vamos ler a Bíblia em
Mateus, capítulo 27 e versículo 18. Irmão Jober, lê para nós a palavra de Deus, hein? Mateus, capítulo 27 e versículo 12. O que diz a palavra de Deus? Versículo 18, melhor. O que diz a palavra de Deus? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Olha só. A inveja crucificou Jesus. Levou Jesus perante A Pilatos. carne, o sentimento invejoso. E de fato, irmãos, não era ciúmes. Eles não queriam estar no lugar de Jesus. Sabe por que eles não queriam estar no lugar de Jesus? Que era aquilo que que eu falava ali pro irmão Josias, né? Nunca ninguém vai te invejar por alguma coisa ruim que está acontecendo na tua vida. Não, olha só que interessante, ó. Não que a vontade de Deus Pai seja ruim, né? Mas as dores que Jesus iria sentir ali, né? Olha o que a Bíblia diz, por exemplo. Olha só que interessante. Olha o que a Bíblia diz. Ó. Lá em João, capítulo 12. Olha o que a Bíblia diz. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades lá de Israel creram em Jesus, creram nele. Mas por causa dos fariseus, que são os religiosos, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, quer dizer, eles buscavam a glória dos homens e não a glória de Deus. Agora, olha Jesus, olha Jesus. Olha por que eles não tinham ciúmes de Jesus, eles tinham inveja, eles queriam destruir Jesus. Olha só, a Bíblia diz assim, ó, porém Jesus, ó, João 8 diz assim, ó, eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e julgue. Ou seja, uma pessoa invejosa tem o mesmo... uma pessoa que é invejosa, ou as pessoas que invejaram Jesus, não queriam estar no lugar de Jesus, porque Jesus não buscava a glória para ele. Ele não buscava... Eles não queriam viver a vida que Jesus vivia. Uma vida de simplicidade, de humildade, de amor, de compaixão, de glorificar Deus e não glorificar o homem. Eles não queriam isso. Eles simplesmente queriam destruir Jesus. Por isso que a Bíblia é clara dizendo que a inveja crucificou o inocente. Ou seja, a inveja é homicida, né? Lá nos primórdios matou Abel e aqui matou Jesus. Muito bem. Glória a Deus por isso. Vamos ouvir um louvor agora e já nós vamos entrar no assunto chamado ciúmes. Vou pedir para a irmã Valquíria colocar um louvor aí para nós e já nós retornamos. És bem-vindo aqui em
vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas. Deus... Glórias a Deus. Glórias a Deus. Estamos no programa Deus na Frente, falando do tema inveja e ciúmes. Já explanamos aqui a respeito da inveja. Vimos que a inveja é um impeditivo para herdar o reino de Deus. Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que as obras da carne, uma delas é a inveja. E quem pratica tais coisas, ou seja, quem é tomado por esse sentimento, não luta contra ele, e não se humilha, não se arrepende, não, essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Então temos que lutar contra a inveja. Já já vamos ver o antídoto. Agora nós vamos falar sobre ciúmes. Ciúmes. A palavra ciúmes, ela etimologicamente, ou seja, a raiz dela, da onde ela surgiu, ela transpassa aí pelo latim, que no latim ciúmes é zelumen. Zelumen é ciúmes em latim. E vem, o zelumen do latim vem do grego, que é a palavra zelo. Zelo. Então o zelo do grego passou para o latim zelumen, que passou para o português ciúmen. Pode ser apenas ciúme ou ciúmes, tanto faz. A pessoa pode escolher como ela quer falar. Ou melhor ela não falar. Que ela tem ciúme ou ciúmes. E o ciúmes, diferente da inveja, tem o ciúmes positivo e um ciúmes negativo. E eu acabei de esquecer de um ponto importante de falar da inveja, antes de nós entrarmos nos ciúmes. Existe, a inveja é sempre ruim, mas existe a inveja positiva e existe a inveja negativa. O que seria isso? Eu vou explicar melhor. Não existe inveja positiva, tá? Toda inveja é ruim. Mas existe a inveja que nós temos de alguém ou de alguma pessoa, e existe a inveja que nós geramos na pessoa. Há pessoas que fazem coisas para gerar inveja nos outros. Tipo assim, me invejem, olha o que eu fiz. Me invejem, olha tal coisa. Normalmente são pessoas que se expõem bastante, né? Em redes sociais e... para gerar nos outros inveja. O sentimento de inveja, exatamente. Então tem aquele tipo de inveja que já está intrínseco na pessoa, que é algo interno na pessoa, e tem aquela inveja que muitas das vezes, por exemplo, se o irmão Josias tivesse rede social, ele postaria ali todo o seu dia a dia, não do seu trabalho, mas dos lugares onde ele frequenta, das coisas que ele faz, estaria ali expondo a sua vida, né? Vivendo a sua vida totalmente exposta nas redes sociais. Para que as pessoas viessem a me invejar. Exatamente, causando nas pessoas ali que estão visualizando seu perfil naquela rede social a prática da inveja, né? A prática da inveja. E que é diferente de eu deixar de fazer coisas necessárias para mim porque as pessoas estão com inveja de mim. Isso é outra coisa. Jesus não deixou de cumprir o plano dele de Deus porque havia invejosos naquele lugar. Essa é outra coisa. Uma coisa é eu despertar a inveja nas pessoas, e outra coisa é por eu estar fazendo coisas que são necessárias e estar seguindo o projeto de Deus, pessoas me invejarem. Isso é um problema que as pessoas têm. Eu não tenho que deixar de viver as necessidades ou os projetos que Deus tem para mim porque há pessoas com inveja de mim. Jesus não fez isso. Ele não deixou de viver a sua vida com Deus, fazer o que ele tinha que fazer. A inveja sempre vai existir, né? Desde a inveja sempre vai existir. Tempos de Jesus, né? Então, vejam só a diferença. Eu tenho que viver com o projeto de Deus segundo as necessidades que eu tenho na minha vida, que eu entendo que Deus colocou na minha vida e que Deus está me mostrando, e eu vou adquirir coisas, eu vou lutar por coisas que Deus colocou na minha vida. Eu não vou deixar de lutar por elas porque há pessoas invejosas, né? Agora também eu não vou ficar propositalmente despertando invejas nas outras pessoas. Então eu posso ou ter inveja ou despertar inveja em alguém, ou mesmo fazendo as coisas de Deus, pessoas me invejarem, mas daí não é um problema meu, não é eu que estou criando essa inveja. O Vinícius, inclusive, na revista da Escola Bíblica, As Obras da Carne,
que tem uma lição sobre inveja, né? Uma parte dessa lição ela diz assim, ó. Vamos colocar ali na tela ali a capa para os irmãos verem. Muito extraordinária essa revista. Muitas coisas que nós estamos falando aqui está na revista. As obras da carne, né? Na lição de número 9, onde fala a respeito sobre a inveja, tem uma parte que é bem o que a gente estava falando aqui. Se as pessoas soubessem o mal que a inveja lhe causa, se as pessoas soubessem o mal que causa a inveja dos outros contra elas, seriam mais discretas. Ser discreto, singelo e não vaidoso, além de mostrar espiritualidade, demonstra inteligência. Muitas vezes a pessoa quer se expor ali nas suas particularidades, né? Na rede social, e ela pode até mesmo não ser uma pessoa invejosa, não ter aquilo ali dentro dela. Mas ela pode despertar a inveja no outro, que era justamente o que nós estávamos falando. Através de uma foto, através de algum vídeo. Claro que nós temos que ter a maturidade de entender que tem pessoas que estão ali, mas estão cumprindo um propósito, uma necessidade de seu trabalho, mas tem outras que realmente não têm um propósito naquilo que elas estão ali expondo, e sem entender, colocam uma foto, colocam um vídeo lá e despertam uma inveja naquelas pessoas que estão ali visualizando aquele perfil. Elas não têm inveja, mas elas despertam a inveja nas pessoas. Tem coisa que é desnecessário, né? É só pra mostrar para os outros que... Qual que é o propósito, qual que é a intenção? Né? Eu penso o seguinte, se você quer mostrar alguma coisa para alguém, mostre para quem você ama, para quem você conhece, para sua família, né? Não simplesmente ficar... Se tem alguma coisa que eu acho interessante, as pessoas que eu gosto verem, eu vou lá e mostro para eles, né? Agora, querer mostrar para pessoas que nunca viu na vida, só pelo fato de mostrar que alguma coisa diferente está acontecendo contigo, não é uma atitude aconselhável, né? Mas Deus julgue cada um com as suas intenções no seu coração. Então vamos lá. Ciúmes, zelumen, do latim, que vem de zelos, do grego. E tem a palavra zelo no português, que isso que é interessante, né? A gente traduziu zelo de zelumen para ciúmes, mas também pegou a palavra zelo. É como se a mesma palavra do grego, em português, se tornasse duas palavras diferentes. Uma é ciúmes e outra é zelo. A palavra ciúmes no português, na nossa cultura, é uma palavra que tem a conotação negativa, né? A palavra zelo não. A palavra zelo no português tem uma conotação mais positiva. E no grego, a palavra zelo, se mexendo sozinho o microfone, a palavra zelo no grego, ela também é, como já estamos falando várias vezes aqui, uma palavra polissêmica, ou seja, tem vários sentidos. E ela tem sentidos positivos e tem sentidos negativos. Vamos ver se o irmão Jober está bem afiado aí. Inveja tem positivo, tem coisas boas ou coisas ruins na inveja, ou é só coisas ruins, irmão? Só coisas ruins. Tá aí no ciúmes. Tem os ciúmes positivos. Ciúmes. Que seria o zelo no português. Zelo, exatamente. Que não sei se o irmão vai falar, né? Mas daí seria zelos ou seria ciúmes? Seria zelos. Muito bem. O que acontece é o seguinte. Bom, a palavra grega zelo, ela é traduzida no português com duas palavras, ciúmes e zelo. É meio ruim de explicar isso, né? Até porque eu não tenho essa habilidade. Mas a palavra zelos do grego, no português, ela é dividida em zelo, a palavra zelo mesmo, e a palavra ciúmes. Ciúmes é mais negativo, zelo é mais positivo. Bom, se existe esse zelos do grego, ou esse, então, entre aspas, ciúmes bom, qual seria esse ciúmes bom? Que ciúme seria bom? Foi aquele que Deus, na criação, de cuidado, né? Deu para Adão, lá no Jardim do Éden. Onde vai nos falar ali no capítulo 2 de Gênesis, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no Jardim do Éden para lavrar e o guardar. Para lavrar e o guardar. Ou seja, ele tinha que zelar. Cultivar e guardar o jardim. Cultivar, ele tinha que cuidar do jardim.
Então não podia ser de qualquer jeito. Bom, então peraí. Então quer dizer, o ciúmes bom, que é o zelo, ele não só é positivo, como ele tem que ser aplicado nas nossas vidas. O ciúmes bom tem que ser aplicado nas nossas vidas. Que é aquilo de zelo, né? De guardar. Então tudo que for referente às coisas de Deus, nós temos que zelar. Nós temos que guardar. Alguém se lembra de um exemplo em que Jesus cuidou das coisas de Deus ao ponto de até de ser bem incisivo nisso? Quando Jesus entrou no templo e estavam fazendo comércio dentro do templo, né? E ele leu uma profecia de profeta que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Ou seja, estava consumindo Jesus aquilo que ele estava vendo. E ele teve zelo. Então vejamos, o zelo, ele pode ser, esse ciúmes bom, ele pode existir. Muito bem. Quer falar alguma coisa, Joga? Diferente, como o senhor já falou, né? Totalmente diferente da inveja, que não tem um lado bom, não tem a inveja boa que a gente possa falar ou relatar de maneira alguma, né? Já nos ciúmes já é totalmente diferente. Então o sentimento que estava sobre Jesus, o sentimento que estava sobre Deus e que Deus queria que estivesse sobre Adão, era o sentimento de cuidar daquilo que era seu, né? Daquilo que era de Deus, da propriedade que era de Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e eu estou aqui com a camiseta do retiro da juventude do Ministério da Restauração. Quem acertar aí que ano foi esse retiro aqui, eu vou orar por essa pessoa. Glória a Deus. Por que eu falei da juventude? Porque a nossa juventude é conhecida como, tá lá em cima, lá, ó, geração eleita. Geração eleita. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Deus diz, né? Vós sois sacerdócio real, geração eleita, propriedade exclusiva de Deus. E é aí que a Bíblia diz que o Espírito, e que é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ou seja, nós somos propriedade de Deus. Então Deus tem esse ciúmes bom, esse zelo pelo que é dele. Ele não quer nos dividir com o mundo, ele não quer nos dividir com Satanás, ele não quer que nós venhamos a abandonar ele. Ele nos ama, ele quer nos guardar, ele tem esse zelo por nós. Então, mais uma vez, nós vemos a palavra zelos de uma forma positiva na Bíblia Sagrada. Muito bem. Vamos ver aqui se os irmãos estão participando conosco. Aqui a irmã Thalita Isabel. Tem até a tal da inveja santa. Vamos ver, vamos com calma para nós analisar isso aí. Ela colocou aqui, ó. A inveja também vem da preguiça. Pessoas que não se esforçam para obterem conquistas acabam frustradas consigo mesmo e acabam... A preguiça já era uma consequência na vida da pessoa, né? Pode vir da preguiça. Realmente, eu concordo plenamente. A preguiça é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. A preguiça gera desgraça. A preguiça gera corrupção. A pessoa que tem preguiça, ela acaba não fazendo, não trabalhando, não lutando, e muitas pessoas se corrompem por causa da preguiça. E a inveja pode vir da preguiça também. A pessoa não faz as coisas e acaba trabalhando. Veja que... não produz nada, né? A preguiça, a preguiça é uma obra da carne, e nós somos homens... Paulo diz, eu sou carnal, né? Nós somos homens com corpo corruptível, sujeitos a ter preguiça em vários momentos da nossa vida. Agora, a gente não pode aceitar essa preguiça. Certo. Quando vem a preguiça, a gente tem que lutar contra a preguiça, né? Porque a preguiça é o ato de é o ato de descansar sem começar a se cansar. A pessoa descansa sem ter se cansado. Eu chamo a preguiça do descanso antecipado. Descanso antecipado. A pessoa nem cansou e já está descansando. E todos nós estamos sujeitos a um dia acordar, e tem alguns que dizem assim,
Eu confesso que já teve no meu coração. A pessoa acorda assim, depois de ter lutado, batalhado, você acorda assim, diz assim, eu mereço. Ela não diz eu mereço, mas lá no coraçãozinho tá uma coisinha, né, jovem? Mas assim, de preguiça, né? tu merece ficar um pouquinho deitado. Não merece nada, miserável. Qual seria o... Levanta e anda. Qual seria o antídoto pra preguiça? A disciplina. A disciplina. A disciplina Boa. é justamente eu fazer aquilo que eu não quero fazer, mas eu faço porque eu tenho disciplina, né? Tem aquela frase do... Abrindo parênteses aqui para nós já continuar no tema. Tem uma frase de um... Pode ser um tema nosso aqui também, inteligência emocional, preguiça. Né? Preguiça, se fala só de preguiça. Tem uma frase do homem nos Estados Unidos, soldado, que foi o único que fez os 3 treinamentos mais difíceis dos Estados Unidos e concluiu eles. Né? E certa feita entrevistaram ele e ele corre em torno de 40 km por dia e ele não gosta de correr. Aí, ele não gosta, ele diz que ele tem pavor de correr. 40 km por dia. Se gostasse, né? 40 km por dia. E aí perguntaram para ele assim, o que te motiva a se levantar todos os dias e treinar e fazer tudo que tu faz? Ele olhou para a pessoa e disse assim, eu não acredito em motivação. Eu acredito em disciplina. Não interessa o meu estado de humor, eu levanto e faço. Ah, o homem é um... Só voltou e se mexer que nem um androide, assim, né? É um robô, né? Mas eu não sou esse homem. Né? É inteligente emocionalmente. Misericórdia, imagina. A inteligência emocional dele vai além do estado de humor dele. Ele não interessa o jeito que ele acorda. Independente Agora, das emoções. Irmão Vinícius, irmão Jober, eu tô com uma dúvida aqui. Como é que eu faço para identificar quando uma pessoa se aproxima de mim, se ela sente inveja de mim ou se ela sente ciúmes dos zelos? Mas ciúmes no lado positivo ou do lado zelo. dele? Do zelo? Do lado positivo, de guardar, então. de cuidar. Como é que a gente pode identificar isso aí, será? Pelas atitudes dela, né? Na Mas verdade, ela num pode primeiro disfarçar, momento, ela pode num disfarçar. primeiro momento, tu não vai conseguir fazer toda uma leitura geral dela. Ela pode Ou já definir ela num Mas ela primeiro pode contato. disfarçar, ela pode disfarçar. disfarçar. E pode disfarçar por um bom tempo. Mas ao longo, aí que tá, ao longo Porque pode do ser um tempo, projeto as de vida atitudes- As atitudes dela, o que ela faz, o que ela faz e o que ela gera, vão demonstrar quem a pessoa é. Como é que tu vai analisar o que a palavra Pelo diz? fruto. Pelo fruto, entendeu? Mas É, pelo tem fruto. árvore que demora pra dar fruto, né? Aí, às vezes tu tá ali, a pessoa tá Aí disfarçando. tem que ter o Tem um- discernimento do Espírito Santo. Tem que de dar, Deus. tem que ter tempo. Irmão Vinícius, tem um ditado aí, né? Os mais antigos Não sei se irmãos... vão se identificar, né? Que pra gente conhecer uma pessoa, a gente tem que sentar e comer 1 quilo de sal, né? Então, como é que tu sabe, então, se uma pessoa tá sentindo inveja de ti ou tá sentindo zelo, né? A Bíblia diz o seguinte: se alegra, Com os que se alegra, se alegram. Chorai, chora. Com os que choram. choram. Romanos 12. Irmão Jober, eu garanto pro senhor que para lhe consolar vai ter 20 pessoas. Por que, irmão Jesus? Porque chorar com os que choram é muito fácil. Tu já viu, irmão Jober, você passar pela rua, de repente ver uma pessoa com o pneu furado e dizer assim, pá, como eu queria que tivesse sido comigo. Por que não foi o meu carro? Já sentiu isso, irmão Jober? Momento algum. Nem me fala Já que hoje sentiu bateram na esse minha zelo? traseira. Não. Poderia ter sentido hoje, porque hoje bateram na minha traseira e eu fiquei parado lá. Né? Misericórdia, né? Ainda passava folgando assim. Tira essa carroça do meio do caminho. Ninguém Eu não quis disse, ligar "Bah, pra nenhum como-" amigo, É. nenhum irmão pra lhe ajudar. Mas agora, irmão Jober, irmão Vinícius, como é difícil a gente encontrar pessoas que se alegram na nossa alegria. E por que é difícil, irmão Josias? Encontrar pessoas que se alegram na tua alegria. Porque muitas das vezes o motivo da tua alegria é aquele bem material, aquela conquista tua, era justamente o que aquela pessoa queria ter. Meu Deus.
ou, né, queria estar no seu lugar. Desejo de Agora- ter o que a outra pessoa tem. Por que que então, irmão Jober, vamos se dizer que o irmão conquistou algo que eu queria ter? Por que que o sentimento automático é sentir inveja, é sentir ciúmes? Por que que isso não pode servir como fonte de inspiração? Veja bem, o irmão Jober conseguiu tal coisa, olha só que legal. É uma coisa que eu venho buscando. Se o irmão Jober conseguiu, quem sabe eu também vou conseguir. Eu vou batalhar um pouquinho mais. Eu vou lutar um pouquinho mais. Vou procurar fazer O uma que que leitura será? das atitudes que o irmão Jober teve para Exatamente, alcançar o que que aquilo. será que o irmão Jober está fazendo na vida dele que eu não estou fazendo na minha? É? O que que será que eu preciso melhorar? O que que será que eu preciso fazer? Por que que a gente não faz essa leitura? Lembrando, irmão Josias, de uma frase que a gente sempre fala, presbítero Vinícius, que a vida é feita de escolhas. Então, mediante ao resultado, as conquistas que eu estou vendo do irmão Vinícius, do irmão Josias, dos demais irmãos meus na igreja, eu tenho uma escolha a ser feita. Eu posso procurar fazer uma leitura das atitudes que ele teve para alcançar aquele resultado, ou eu posso me deixar levar pelo sentimento de ciúmes e começar a ter ciúmes do irmão Vinícius, do irmão Querer Josias, as coisas que ele tem. e querer as coisas que ele tem. Isso vai fazer com que eu fique sempre estagnado. Estagnado. Como que você que está videologado nos acompanhando quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Não tem como. É aquela frase que diz, né? Se você quer coisas diferentes, faça coisa Não diferente. tem como. Se você quer coisa diferente, faz as coisas igual, tu vai ter coisa igual. Se tu faz as coisas diferentes... Você vai tu ter- viver o resto da sua vida, infelizmente, né? Olhando para as pessoas e sentindo esse desejo carnal. Mas não é essa a nossa intenção nessa noite, né? Irmão Agora- Jesus, que você permaneça assim, desta forma. Qual é a raiz? Qual é a raiz dos ciúmes? Nós falamos que existe o ciúmes bom, que no português conhecemos por zelo, que é cuidado, né? Cuidar das coisas de Deus, como Jesus cuidou. É um ciúmes bom. Deus zela por nós, pela sua palavra, pela sua igreja, propriedade exclusiva dele, né? Tanto é que ele diz, quem se contamina com o mundo, a Bíblia chama de adúlteros, né? Que estão traindo Deus. Porque, bom, adultério é clássico, o adultério é clássico como uma obra de que a pessoa está... não é mais daquela outra pessoa, ela está se entregando para outra pessoa. Muito bem. Mas existe, então, como nós estamos vendo aqui, os ciúmes, que é no português conhecido como ciúmes, que é uma coisa negativa. Isso Que é desejar o que a outra pessoa... Então, verdade, irmão Vinícius, essa questão do zelo, né, do ciúme, isso é uma coisa... É tão gostoso quando acontece com nós, né? Eu já tive, nas minhas amizades que eu tenho, que não são muitas, mas eu já tive momentos em que determinadas pessoas me chamaram para um canto, entendeu? E não no sentido de querer me derrubar ou querer ver eu fracassar. Falaram coisas para mim, mas no sentido que realmente essas pessoas queriam que eu crescesse, irmão João. Então elas chegaram e me aconselharam, olha só, né, tu tá indo por tal caminho. Né, quem sabe Coube ao irmão também ter a maturidade para ouvir aquelas coisas, poder gerir elas e colocar e poder, digamos assim, fazer Sim. uma autoanálise das suas atitudes naquele momento. Então, isso né? é a questão do zelo. A pessoa está zelando pela alma do Josias, pela vida espiritual Só que é dele. isso que eu quero explicar, meu irmão Jober. O zelo, ele tem um impacto tão grande sobre a vida da pessoa que ele é capaz de fazer com que a pessoa reflita naquilo. O Tá? zelo, Tu ele é consegue- seguido da Tu compaixão. consegue identificar quando uma pessoa realmente quer te ajudar. Quando uma pessoa realmente está lutando por ti. Quando uma pessoa realmente está batalhando para a tua vida. Tu consegue ver. E aquilo começa a mexer com as tuas emoções. Aquilo começa a mexer com os teus sentimentos. Porque aí está a grande diferença entre os ciúmes, entre os ciúmes bom e os ciúmes mal. O ciúmes mal, ele tem uma raiz, que é amar a si mesmo. Perfeito. As pessoas que são amantes de si mesmo, ela tem ciúmes das outras pessoas
Porque ela quer ter o que as outras pessoas têm, porque ela acha que desejo ela... de domínio, né? É o desejo de domínio. É a mesma coisa. Nesta revista que o irmão Jober trouxe aqui, ele falou aqui claramente, ó, que aqui da revista, né, da obra da carne, a revista fala claramente sobre os ciúmes que as pessoas têm pelo cargo na igreja, ciúmes que as pessoas têm no trabalho, ciúmes que as pessoas Por bens têm materiais. bens materiais, Não se limita só também a cargos ou ciúmes bens. Né? entre amigos, ciúmes Objetos. conjugal. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor não arde em ciúmes. O amor, ele não busca os seus interesses, seus próprios interesses. A pessoa que é ciumenta, ela quer tudo para ela. Ela não aceita ver outro. É diferente do zelo. O zelo, a pessoa quer ver a outra pessoa prosperar. Ela quer ver a outra pessoa bem. Os E ciúmes é incrível, negativos... né? Porque em ambos os sentimentos está muito ligado à palavra dar, né? Sabe, irmão... Que tanta pessoa que tem ciúmes, tem inveja, ela tem dificuldade de dar, né? Irmão Jober, irmão Vinícius, as emoções, nós estamos falando aqui, né, sobre atitudes inteligentes emocionalmente. Então as emoções, elas são como músculos. E conforme nós vamos exercitando o músculo, irmão Jober, ele vai, né, se fortificando, vai ficando mais forte. Então, se a gente não fortalecer essas emoções nas nossas vidas, isso não vai ser uma realidade. Agora você pare um momentinho e reflita. Qual foi a última vez que você se alegrou com o seu amigo? Qual foi a última vez que você realmente se alegrou com uma conquista do seu amigo? Pode ser uma coisa simples, mas qual foi a última vez que você valorizou aquilo que para o seu amigo é tão importante? E é tão bom, né? É tão bom quando um amigo Porque às da vezes, gente se irmão alegra Vinícius, com a nossa vitória. Às vezes a gente só está esperando, sabe, uma palavra, um abraço, um incentivo daqueles que nós contamos, porque são poucos os que nós contamos. E às vezes a gente só está esperando aquilo. E qual foi a última vez que a gente fez isso? Qual foi, irmão Jober, a última vez que você orou por um amigo seu? Dizendo, Senhor, prospera a vida tu tá vendo a dificuldade do teu filho. Tu tá vendo que o teu filho tá com uma dificuldade em tal área. Abençoa Mas, ele. Senhor, eu sei que tu podes dar a vitória. Isso demonstra o zelo. Isso demonstra o cuidado. Então, quem ama é quem cuida. Sim, o símbolo do amor na terra é o amor da mãe. E o que a mãe faz a vida inteira com o filho? Cuida. Desde quando tá na barriguinha, tem aquele líquido lá para proteger do impacto, tudo. Ela cuida. Quem ama, cuida. Que a gente vem exercitar essas emoções, irmão. Aprender a se alegrar na alegria do nosso irmão, né? A gente não tem que ficar triste quando o irmão tá alegre. A gente tem que aprender a ficar alegre com ele. Mas e aí, Josias? E aí que tá, e nós chegamos no antídoto, porque nós chegamos no final da programação. E aí que tá o segredo. Como que eu vou me alegrar com meu irmão? A resposta está em quem? No maior homem nascido de mulher, João Batista. Ele diz, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. João Batista, quando ele disse isso, tem um contexto porque João Batista disse isso. João Batista era um grande homem de Deus. Profeta de Deus, homem consagrado a Deus. Olha o termo que a Bíblia usou, né? Maior homem nascido de mulher. Dito pela boca do próprio Jesus, que não mente e não há dolo. Jesus disse. E o que aconteceu? João Batista tinha muitos discípulos. As pessoas procuravam João Batista. Soldados, pobres, ricos, todos procuravam João Batista para ser aconselhado. Ele tinha muitos discípulos. Mas nasceu Jesus em Belém, Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus começou a pregar coisas extraordinárias, muito mais extraordinárias que João Batista. E os discípulos de João começaram a ir para o lado de Jesus. E aí indagaram João Batista. João Batista, indagaram, a Bíblia diz. João Batista, os teus discípulos estão indo para o lado de Jesus. Aí João Batista disse, o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Ou seja, ele sabia, Jesus é maior que eu. Deus deu coisas para Jesus e Deus deu coisas para mim. O que Deus me deu... O que isso transparece, irmão Vinícius? Gratidão. Gratidão. Ou seja, a gratidão torna
Olha bem, gratidão torna suficiente aquilo que nós temos. João Batista foi o maior homem nascido de mulher. E aquilo para ele era o suficiente, mas tinha um que era maior que ele. Mas ele conseguiu engrandecer Jesus pelo quê? Porque ele estava grato por aquilo que ele era. Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Deus deu para ele o que ele necessitava. Quando a gente tem esse sentimento de que Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos, e não mais e nem menos, Deus nos ama e Ele vai nos cuidar, eu não preciso ficar triste se o meu irmão é abençoado. Eu vou saber que ele é abençoado. Talentos que o irmão Josias falou, exatamente. Né? Glória a Deus. Quando eu olhar o meu irmão sendo abençoado, eu vou dizer assim, glória a Deus, Deus está dando para ele o que ele precisa. E quando Deus me der muito, eu vou dizer glória a Deus, porque eu recebi de Deus. Ou seja, esse é o antídoto para a pessoa não ter vanglória quando recebe muito. Aleluia. E para não ter ciúmes quando recebe pouco. Aleluia. Porque se ela receber pouco, tudo que ela tem, ela sabe que foi de Deus e Deus sabe o que está fazendo com ela. Suficiente. É suficiente. Se é pouco, se é muito, é suficiente. É suficiente. É o que ela precisa. Aleluia. Então, ela sabendo que as coisas... Aqui João Batista tinha uma revelação. O homem não tem nada. Deixem ir para Jesus. Deixem buscar Jesus, porque o homem não tem nada do que do céu não seja dado. Se Deus me deu alguma coisa, foi Ele que me deu. Se deu para Jesus mais, Deus deu mais para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui está então esse antídoto para não ter inveja, não ter ciúmes. E quando eu tenho pouco, eu sei que Deus está dando o que eu preciso. Aleluia. Quando eu tenho muito, eu também sei que é dele. Eu não vou me vangloriar e também não vou ficar com ciúmes e inveja se outro tiver mais que eu. Paulo diz assim, 1 Coríntios 4:7. E que tens tu que não tenhas recebido? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido? Ou seja, se tu tem, o que tu tem que tu não está entendendo que tu não tenha recebido de Deus? Deus tem te dado tudo que tu precisa. E se tu tiver em abundância, tu também não vai se vangloriar, porque tu sabe que foi Deus que deu. E se recebeste, por que te vanglorias? Né? Como se não tivesse recebido de Deus. Por que tu te vangloriando? Se tu tem, por que tu te vangloria como se tu não tivesse recebido de Deus? Como se tudo vem dele, se né? fosse das tuas próprias forças. É Deus que te sustenta. Então, quando eu olho para o irmão que está prosperando, aleluia, eu começo a me alegrar e dizer, Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor está dando o que ele necessita. Glória a Deus. Aleluia. E quando Deus me dá, por exemplo, Deus me deu... Deus deu para um irmão um prego e um martelo. Eu vou dizer, glória a Deus. Deus deu para ele porque ele necessita pregar aquele prego. Deus deu para mim um prego e não me deu um martelo. Bom, Deus quer que eu desenvolva um martelo para pregar, que eu faça algum martelo artesanal, né? E Deus vai me dar sabedoria para isso e eu vou me alegrar porque Deus sabe o que está fazendo comigo. Ele quer me desenvolver em alguma área. Ele quer me ajudar em alguma área. É isso que a gente não entende. Ele quer me desenvolver, ele quer me ajudar, ele sabe o que ele está fazendo. É isso que a gente não entende porque a gente costuma julgar o que acontece na nossa vida dentro da nossa visão, que é do momento do agora. Só que a gente não entende que a gente serve a um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Então Deus sabe o que está por vir. Só que a gente é tão limitado que a gente costuma julgar ou até mesmo nos questionar de coisas que estão acontecendo agora. Não entendendo que o Deus que a gente serve é onisciente, onipresente, onipotente. A gente não entende o que estamos recebendo é suficiente. Exatamente. A gente Pro entende agora. como uma deficiência. Eu não estou recebendo tal coisa, por quê? Está me faltando isso, por quê? Porque a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. O processo de Deus. Então, João Batista entendia o seu lugar com Deus. João Batista ele entendia que ele veio para preparar o caminho. Para quem? Para Jesus passar. Aleluia. Ele sabia qual era a posição dele. Eu quero terminar falando de um outro exemplo bíblico para nós orarmos, que é um exemplo que eu acho extraordinário na Bíblia Sagrada. E esse exemplo é de um homem chamado Onesíforo. A Bíblia diz que Onesíforo, ele foi um amigo de Paulo. E ele sabia quem era Paulo. E ele não tinha ciúmes nem inveja de Paulo. A Bíblia diz, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo.
Ou seja, Paulo muitas vezes estava com problema de ânimo, desanimado. Onesíforo foi lá e deu ânimo para ele. E nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Onesíforo era um servo de Deus que prestava serviços para Paulo, para que Paulo pudesse pregar o evangelho. Ele não invejava e não tinha ciúmes de Paulo, mas ele tinha zelo pelas coisas de Deus e sabia exatamente o que Deus tinha dado para ele, que era o auxílio ao apóstolo Paulo. Meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma programação. Nós queremos orar pelas vossas vidas, orar também pelo nosso pastor Adriano. Louvado seja Deus por todas as participações aqui na programação. Eu achei interessante que uma definição da irmã Thalita sobre preguiça: a pessoa está tão cansada de descansar que está descansando. Interessante. Mas nós vamos orar agora. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui e vamos fazer essa oração de agradecimento a Deus também pelo nosso pastor Adriano Licidônio. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, por todos os irmãos que estiveram conosco participando, por esta programação, por poder discutir esses assuntos tão necessários e importantes na tua igreja, Senhor, na juventude do ministério. Deus nos dá graça, nos ensina a vencer com o antídoto que estava sobre o maior homem nascido de mulher, João Batista, sabendo que tudo que o Senhor nos dá vem de ti, e se temos pouco é porque o Senhor está nos dando o necessário, se temos muito é porque o Senhor também está nos dando o que nós necessitamos, e tudo é para a tua glória, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Olha para o nosso pastor Adriano, Senhor, guarda ele nos teus braços, debaixo das tuas asas, Senhor, e que nós possamos crescer e nos desenvolver contigo, Senhor, nesse quesito, na inteligência emocional. Em nome de Jesus. Irmão Jober, muito obrigado pela sua participação, pelo aceitar o convite. Obrigado, irmão Josias, por aceitar o convite que eu fiz para vocês, fiz para ti, e muito obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Juventude, não podemos esquecer, o nosso lema é Deus na frente.